do Senhor, bom dia. Que bom nós estarmos aqui nesse domingo pela manhã, podendo mais uma vez trazer até você a Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que Deus tem um milagre para a tua vida. Saiba, Jesus ressuscitou. O meu pecado e o teu pecado foi perdoado. Nessa manhã, desfrute desse momento. Ligue para alguém, convide alguém para estar participando desse momento de Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que Deus irá fazer um milagre na tua vida. Convide, ligue. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. É isso aí. Você pode fechar os teus olhos neste momento? Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, ó Pai, nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de poder fazer a tua obra, Senhor. Oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que venha continuar abençoando os nossos dias, destruindo, ó Deus, todos os laços do diabo, tudo aquilo que possa querer, ó Pai, impedir a nossa caminhada com o Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa também, ó Pai, o pastor Ricardo, que vai estar ministrando essa aula. Ajuda ele, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graça e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Pastor Ricardo. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos, bom dia. Estamos aqui nesta manhã de mais uma escola bíblica dominical. Esse período de distanciamento social, aonde foi nos imposto essa necessidade de ficarmos em casa, mas o que nós não podemos é ficar sem a palavra de Deus. E que nesta manhã nós possamos, mesmo distante, juntos, ouvir e alimentar da palavra do Senhor. Esta manhã nós vamos estar lecionando uma vez mais a Escola Bíblica Dominical. Nós iniciamos o trimestre no domingo passado, tema este que é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos hoje estarmos juntos aprendendo a lição de número 2, lição do dia 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo está escrito em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O ponto central da lição de hoje: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está inserida a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, 4, 9 ao 14.
Nós vamos fazer a leitura, você pode estar acompanhando aí na sua casa, você que tem a revista, e se não, pode estar abrindo aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 9 ao 14. Nós vamos estar fazendo essa leitura bíblica em classe, que é o texto base para o estudo dessa manhã. Diz assim o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Esse texto bíblico em classe é riquíssimo em detalhes, e nós vamos estar aprendendo um pouco sobre eles aqui nesta manhã. E o objetivo geral dessa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos, no primeiro tópico, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação. Que bênção! Nós vamos nessa manhã falar sobre a nossa nova posição em Cristo, falar sobre as bênçãos recebidas através de Cristo e o papel importantíssimo do Espírito Santo que ele desempenha a nossa salvação. Vamos à lição então propriamente dita, introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que aqui na carta o apóstolo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, nessa lição vamos abordar esse plano de Deus que foi executado não quando Adão pecou, não quando o homem caiu, mas antes da fundação do mundo. Era um plano executado para ser colocado em prática no tempo de Deus, no momento do Senhor. E o motivo de nós estarmos estudando aqui nessa manhã é Paulo ter descoberto esse plano ter sido revelado para ele
e ele então, louvando o Senhor, exaltando o Senhor, ele vai receber essa revelação e vai transmiti-la aos Efésios. O que eu acho interessante nessa lição dessa manhã é que nós vamos estudar este louvor, nós vamos estudar esse hino, essa gratidão que Paulo teve ao Senhor, e aí dentro deste hino, deste louvor, dessa doxologia, Paulo então traz revelações maravilhosas para o nosso elevo, para o nosso crescimento, para o nosso desempenho espiritual. Muito boa essa aula, muito bom esse tema. Eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos aqui nessa manhã por meio da palavra do Senhor. Amém? O primeiro tópico vai falar sobre essa nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio de salvação. Ou seja, nós estávamos perdidos e condenados. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos separou do Senhor, o pecado nos tirou essa bênção, essa graça. Porém, em Cristo Jesus, Deus nos outorgou o privilégio da salvação. Deus nos resgata, Deus nos restaura em Cristo Jesus o privilégio da salvação. A doxologia, o louvor que nós vamos estar estudando nesta manhã. Primeiro ponto aqui, nós vamos falar um pouco sobre ele. Após expor os versículos de abertura da epístola, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1, foi o texto que nós estudamos na aula passada. O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Então, após Paulo expor ali no versículo de abertura, se identificar, se apresentar aos crentes de Éfeso, ele então começa um louvor ao Senhor. Ele apresenta um texto que é a verdadeira adoração e a bondade e misericórdia de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Que maravilha! Então Paulo, ele deixa claro que ele está louvando ao Senhor, que ele está exaltando ao Senhor, que ele está bendizendo ao Senhor, que ele está glorificando a Deus e também expressando nesse louvor a Santíssima Trindade. Então o louvor é a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Paulo está louvando a Trindade neste louvor maravilhoso. Dos versículos 3 até o versículo de número 14, Paulo está ali junto com os irmãos de Éfeso, adorando, exaltando e bendizendo ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. O segundo ponto desse primeiro tópico, Paulo, ele vai expressar as bênçãos espirituais, e é elas que nós vamos estar falando um pouco aqui nessa manhã. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes
provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Pelo menos 8 bênçãos espirituais nós conseguimos encontrar nesse texto que Paulo elenca o que Deus, pela sua misericórdia, nos outorgou através de Cristo Jesus. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, é o que o nosso comentarista está deixando claro aqui na lição desta manhã. Porém, eu quero fazer uma ressalva nesse ponto aqui. O que pode se concretizar bênçãos espirituais? Bênçãos espirituais é tudo aquilo que nós utilizamos para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome santo do Senhor. Se você olhar o que Jesus Cristo disse, quando ele fala: buscai antes primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas eram coisas materiais, eram coisas terrenas, eram as coisas que preocupavam o ser humano da sua época, eram as coisas que tiravam o sono do ser humano da sua época. Porém, Cristo inverte a lógica e diz ao seu povo, dizendo: busca primeiro as coisas que são do alto. Talvez Cristo poderia até dizer: busca primeiro as bênçãos espirituais, e as bênçãos materiais, elas virão de acordo com o tempo, serão acrescentadas. Porém, mesmo que seja uma bênção material, mesmo que seja uma bênção terrena, se você canaliza ela, se você utiliza ela, se você tem ela para abençoar, para glorificar, para exaltar o reino de Deus, ela se torna uma bênção espiritual. Por quê? Porque ela é utilizada para o louvor e adoração do Senhor. A minha vida, ela não pode ter uma dubiedade em separar o que é bênção espiritual e o que é bênção material. Não, tudo que eu tiver, tudo que eu possuir, tudo que vier nas minhas mãos, deve ser útil para a glorificação do reino de Deus. Sendo assim, tudo isso se tornará uma bênção espiritual na minha vida. Agora, por outro lado, eu posso ter uma vida cheia de bênçãos espirituais, cheia de dons espirituais, se eu utilizar isso para atrair riquezas, para atrair coisas materiais para a minha vida, e não para a glória de Deus. Essa bênção, que poderia ser uma bênção espiritual, pode se tornar até uma maldição para a minha vida. Então, o que vai se caracterizar bênção espiritual na sua vida é exatamente aquilo que você faz com o que Deus colocou nas suas mãos. Que Deus possa te usar para que o nome dele seja glorificado em tudo na sua vida, na sua casa e na sua família. Porém, eu quero aqui uma vez mais frisar tudo que Paulo escreveu acerca dessas bênçãos espirituais com mais calma agora. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Segundo, predestinou-nos para sermos filhos. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, Deus nos elegeu, Ele escolheu nos salvar, Ele escolheu nos perdoar, Ele fez uma eleição para nos tornarmos santos. Segundo, Deus predestinou-nos para sermos filhos. Eleição aqui, como eu disse na aula passada, estou dizendo agora, não é eleição de indivíduos, não é eleição e nem predestinação
de indivíduos. Deus está falando para um povo, Deus está falando para um grupo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos alcancem a salvação. Deus não separou uma turma para a salvação e outra turma para a condenação. O sacrifício no Calvário de Cristo foi para toda a humanidade. Nós vamos falar mais sobre isso na aula que vem, no domingo que vem, e nós vamos tratar o tema eleição e predestinação. Mas, como está falando aqui da eleição para sermos santos e da predestinação para sermos filhos, eu vou pontuar somente a título de informação. Terceiro, nos fez agradáveis para si. Quarto, acolheu-nos por sua vontade redentora. Quinto, revelou-nos a palavra da verdade. Sexto, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Que coisa maravilhosa! Essas são as bênçãos espirituais que nós adquirimos em Cristo Jesus. Tais bênçãos, na sequência da leitura, tais bênçãos provêm de Deus que planejou, do Filho que realizou e do Espírito Santo que garante. Estas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo: bendito seja Deus. Olha aí a Trindade uma vez mais sendo glorificada através da vida de Paulo. Tais bênçãos provêm de Deus que planejou. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, ou seja, esse plano ele é executado por Deus, na verdade ele é arquitetado por Deus antes de tudo existir. Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão. Às vezes a pessoa até diz: Deus ficou surpreso com Adão pecando e teve que preparar ali um plano urgente. Não, Deus não foi pego de surpresa. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo e de todas as coisas que vai acontecer com antecedência. Porém, Ele, sabendo da queda do homem, Ele proveu, antes de tudo acontecer, o cordeiro que já estava morto, antes da fundação de tudo. Do Filho que realizou, ou seja, Deus ele projeta, Jesus Cristo executa, Jesus Cristo realiza. É por isso que na cruz do Calvário ele diz: está consumado, ou seja, está realizado, está feito, está pronto. Aquilo a qual eu vim executar na terra acaba de estar consumado. E do Espírito Santo que garante, do Espírito Santo que é o selo, do Espírito Santo que é o penhor da nossa herança. Então o Pai projeta, o Filho executa e o Espírito Santo garante. A Trindade fazendo parte do plano da redenção. Amém? E terceiro ponto desse primeiro tópico, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Maravilha! Em Cristo significa que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Ou seja, sem Cristo não é possível recebermos bênçãos espirituais. A bênção não está em quem prega, a bênção não está em quem ora, a bênção não está em quem põe as mãos, a bênção não está na placa da igreja, a bênção não está do lado de fora, a bênção está em Cristo. Nós devemos estar em Cristo Jesus, e não é entendermos que a minha segurança está onde eu posso pensar numa placa de igreja, eu posso pensar no meu pastor, eu posso pensar na pessoa que está ao meu lado. Não, por mais bênção que tudo isso seja, e por mais importante que
tudo isso seja, as bênçãos estão em Cristo Jesus e através da sua obra que foi outorgada na cruz do Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência na conversão a Ele, ou seja, Cristo fez a obra, Cristo executou a obra, Cristo consumou a obra, mas nós temos que decidir a Ele, nós temos que aceitar a Ele, nós temos que entender todo esse processo e dizer: Senhor Jesus, o Senhor é meu Salvador, sem o Senhor eu não posso, sem o Senhor eu não faço, sem o Senhor eu não vou. Então nós devemos entender esse plano de salvação e reconhecer Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é concretizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Amém? Olha que coisa linda. Isto é conferido somente em quem está em Cristo. Por isso que a eleição e a predestinação é de um grupo de pessoas. Por quê? Porque a nossa responsabilidade é ouvir essa palavra e é receber esta palavra. O Espírito Santo pode produzir em você a vida, o Espírito Santo pode revelar para você a palavra, e ainda assim você decidir que não quer Cristo, que não quer esse plano para a sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus nos deu a livre escolha, Deus nos permitiu escolher, Deus nos fez ser racional, nós temos capacidade intelectual de decidir o que é bom ou o que é ruim, e aquilo que nós queremos para a nossa vida. Desde antes Jesus já dizia: tem dois caminhos previamente destinados. Que é isso? Dois caminhos predestinados, dois caminhos de antemão ditos por Cristo: o caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição. E sempre Deus nos deu a opção de escolha. Nós nunca fomos obrigados a escolher a Deus, nós nunca fomos obrigados a adorar a Deus. Antes, Deus nos deu um livre-arbítrio, e é eu que decidi por Cristo, e através da minha decisão, o Espírito Santo me sela, o Espírito Santo opera em mim a obra de Deus. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para mim e para você: enquanto estivermos em Cristo, enquanto estivermos na presença de Deus, nós desfrutaremos das bênçãos espirituais, nós desfrutaremos das bênçãos advindas do Senhor. Essa bênção está entrelaçada em Cristo, é em Cristo que nós vamos receber essas bênçãos. Desse modo, nós não andaremos mais em trevas, mas andaremos como filhos da luz. A natureza pecaminosa herdada de Adão, ela cai por terra no momento que você recebe um novo Adão para a tua vida. Quem é esse novo Adão? É Cristo, que veio redimir o pecado de toda a humanidade. Glória a Deus por isso. O segundo tópico vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. O pecado entrou ao mundo? Sim. Porém, Deus proveu Cristo para a remissão do pecado e para perdão de todos os pecadores. O primeiro ponto vai falar sobre a revelação do mistério. A frase "descobrindo-nos o mistério da sua vontade"
sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. É essa revelação que faz Paulo glorificar a Deus maravilhosamente. É esta revelação que faz Paulo explodir na presença de Deus em glória. É essa revelação que faz Paulo louvar o nome do Senhor no início dessa carta. Por quê? Porque ele entende que esta revelação estava oculta aos santos de Deus. Oculta a quem? Oculta aos santos do Antigo Testamento. Oculta aos pais na fé. Cristo no Antigo Testamento, ele estava oculto, embora tudo convergia para ele, embora tudo apontava para ele, embora tudo revelava a ele, mas ele estava oculto. E Paulo, ele glorifica a Deus, ele exalta o Senhor, ele tem uma tamanha alegria na presença de Deus que a gente não consegue nem mencionar, porque Deus, ele oculta aos santos, mas revela àqueles daquela época. Ele revela a nós esta verdade. Vamos continuar a leitura. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. É maravilhoso nós falarmos sobre isso, porque a vontade de Deus, o desejo de Deus, era fazer tudo por amor e misericórdia. Essa era a vontade dele, amor e misericórdia. Mas muitos profetas passaram sempre apontando para Cristo. Ele vem, ele vai surgir, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e tudo apontava para Cristo. Mas Deus, no seu tempo, na sua hora, no seu momento, ele resolve revelar isso aos pequeninos da terra. Ele resolve trazer esta revelação, esse mistério ao povo terreno. Irmãos, isso é muito glorioso. Isso é muito maravilhoso, porque o maior milagre que já existiu na terra não é um paralítico levantar, não é um surdo voltar a ouvir, não é um cego enxergar. Às vezes nós pensamos que os maiores milagres que aconteceu foi um morto ressuscitar. Não. O maior milagre que aconteceu na terra foi a revelação desse mistério. Foi Cristo deixar sua glória. Foi Cristo se fazer homem. Imagina? Pensa como que é isso? Como que se deu isso? Um Deus encarnado. Eu até ouvi uma vez um certo pregador, e eu quero repetir isso aqui: uma bomba atômica em uma casquinha de ovo. Um Deus soberano, criador dos céus e da terra, se fazendo homem. E ele não se fez homem simplesmente para sentir o que nós sentíamos, para entender o que nós passávamos aqui na terra. Não. Deus é criador, autor do corpo humano. Ele não precisava de se fazer homem para poder entender tudo isso. Não precisava. Na verdade, ele se faz homem para nós o conhecermos. No Antigo Testamento, poucos tiveram intimidade com ele, mas ele, como homem, ele se revela ao ser humano, e todos têm acesso a ele como ser humano. No Antigo Testamento,
quando o povo que estava caminhando no deserto quis ouvir a voz de Deus, Deus fez uma série de exigências, e mesmo assim ao pé do monte, eles não conseguiram ouvir a voz de Deus, eles tiveram medo, eles tiveram pavor, e pediu para Moisés: Moisés, é melhor você mesmo ouvir a voz de Deus e transmitir a nós, porque esse negócio não está muito bom não. Agora no Novo Testamento não. No Novo Testamento o leproso tinha acesso a ele e clamava a ele. No Novo Testamento a prostituta tinha acesso a ele e clamava a ele. Ele se revelou a nós, ele se fez acessível a toda a humanidade, ele se fez acessível ao mais vil pecador. É esta revelação do mistério que faz Paulo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos dar sequência aqui à lição. O segundo ponto do segundo tópico, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim de todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempo não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Paulo revela, irmãos, que a ideia, o plano divino é fazer com que tudo converge em Cristo. Tudo aquilo que passou, tudo aquilo que está no presente, tudo aquilo que está no futuro, tudo aquilo que foi criado por Deus, está em Deus, tudo aquilo que subsiste em Cristo, vai convergir em Cristo, vai apontar para Cristo, vai revelar Cristo, e Cristo, como plano de Deus, será o Senhor de tudo e de todas as coisas. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que todos os que estão no céu, na terra e embaixo da terra, um dia vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso não é um plano universalista, que a ideia que todos serão salvos no último dia, não é um plano de salvação universalista, que no final Jesus Cristo vai dar um jeito de salvar todo mundo, não. É que mesmo aqueles que não forem salvos, mesmo aqueles que recusou a salvação, mesmo aqueles que rejeitou o sacrifício da cruz, ainda assim, eles vão entender que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo será convergido em Cristo. Cristo terá domínio, ou Ele obteve domínio sobre todas as coisas. Cristo, Ele foi coroado por isso. É por isso que na capa da nossa lição tem um leão com uma coroa, porque como Ele veio como um cordeiro, Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como superior de todas as nações, como um Deus soberano em todas as coisas. Mas isso não foi projetado, arquitetado no tempo do homem, no tempo Cronos, mas foi projetado e arquitetado no tempo de Deus, pela vontade de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez o tempo
dos antigos, dos profetas do Antigo Testamento, eles queriam que Cristo viesse para aquele tempo, mas o tempo de Deus não era para aquele tempo. Talvez o nosso tempo é querer que Cristo arrebate a igreja nesse exato momento, mas o tempo de Deus não é para o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E tudo está detalhadamente acontecendo, não segundo o nosso tempo, mas segundo o tempo de Deus. Amém? E o terceiro ponto desse segundo tópico, louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos serão herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então a ênfase do apóstolo Paulo aqui é dizer que tudo é para louvor e glória de Deus. E ele vai dizer que este povo, esses crentes, seja ele judeu, seja ele gentil, mas todos os salvos em Cristo, todos os salvos através de Cristo, todos aqueles que receberam Cristo como Salvador, formam um povo só. É por isso que Paulo vai dizer: não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não tem rico, não tem pobre, não tem grande, não tem alto, não tem baixo, não tem pequeno, todos formam um povo só. E qual é esse povo? A igreja eleita em Cristo, a igreja eleita por Deus em Cristo Jesus. E qual é o propósito de tudo isso? O propósito de tudo isso é glorificar e exaltar o nome do Senhor, e não só com palavras e ação, mas também em levar outros a fazer o mesmo. É muito cômodo eu estar salvo em Cristo Jesus, adorando a Deus na igreja. É muito bom, é muito cômodo. Mas nós devemos entender que para nós obtermos essa bênção, alguém teve que sacrificar por nós. Alguém teve que trazer essa mensagem até aqui. Alguém teve que fazer com que essa mensagem chegasse até você. E nós seríamos tão egoístas assim ao ponto de querer que essa mensagem pare em nós? Querer que essa mensagem fique só para nós? Não, nós devemos prosseguir, fazer com que tantos quantos outros foram alcançados, atinja também essa bênção. As bênçãos espirituais não é para me ser egoísta com ela, não é para me obtê-la somente para mim, é para mim compartilhar com os outros, é para mim fazer com que os outros também venham alcançar essas bênçãos espirituais. E o que Deus está nos ensinando aqui nessa manhã é que essas bênçãos começam na vontade de Deus e termina na sua glória. Quer ver o nome do Senhor ser glorificado? Compartilhe essas bênçãos que você recebeu em Cristo com o próximo. Talvez é uma oportunidade de você compartilhar essa mensagem com o vizinho que não é cristão, com o vizinho que não ouviu o evangelho ainda de salvação, com o vizinho que não decidiu por Cristo, com um parente, com um amigo. Talvez você está aí do lado de um filho que está afastado, que não é cristão, marido, uma esposa. É o momento de você compartilhar essas bênçãos que você adquiriu do céu com essas pessoas. Ei, que Deus está dizendo é que as bênçãos dele
derramada em nós através de Cristo, é para nós compartilharmos, é para você e eu canalizarmos as bênçãos de Deus para louvor e exaltação da sua glória. Deus não quer que nós louvamos a Ele com os lábios e que os nossos corações estejam longe de Deus. Não, Deus quer que nós louvamos a Ele com os lábios sim, mas que os nossos corações estejam inflamados da glória de Deus, ao ponto de nós fazermos o que Paulo fez, ao ponto de nós dizer como Paulo disse: bendito seja o nome do Senhor, e compartilhar com todos quantos nós tivermos condições essas bênçãos celestiais, essas maravilhas celestiais. Ei, eu quero ministrar sobre a sua vida nessa manhã. Compartilhe essas bênçãos celestiais com o maior número de pessoas que você puder, e você vai ver que quanto mais você compartilha, mais bênçãos de Deus é derramado na sua vida. Lembra dos cestos cheios que sobrou para os apóstolos quando Jesus Cristo multiplica aqueles pães, aqueles peixes? Quanto mais eles compartilhavam, mais sobejavam para eles. Deixa eu dizer para você, compartilhar bênçãos de Deus é atrair mais bênçãos de Deus para a nossa vida. Não deixe a bênção de Deus parar em você, não deixe a bênção de Deus ficar só com você. Compartilha, leva isso adiante, ministra isso na vida de alguém, e você vai ver que quanto mais assim fizer, mais bênçãos de Deus derramará sobre a sua vida. Glória a Deus por isso, glória a Deus, e que Deus seja exaltado por isso, porque tudo culmina na sua vontade. Qual é a vontade dele? É que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. E o que ele vai, qual é o objetivo de tudo isso? A sua glória, a sua exaltação. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. O terceiro tópico, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Olha que coisa interessante. Aquele que ouve a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É esta palavra que nós compartilhamos que produz a fé nesse coração que está pecador, que está morto no delito e no pecado. É essa palavra que gera vida, é essa palavra que gera fé. A pessoa pode estar morta ali nos seus delitos, no seu pecado, mas se você chegar com esta palavra lá, ela pode trazer a esperança ao coração do pecador. E uma vez que essa pessoa, por meio dessa fé, se rende a Cristo, se entrega a Cristo, ela recebe imediatamente o selo do Espírito Santo no momento da sua conversão. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, e isso vai acontecer com tantos quantos receber a Cristo como Salvador. Imediatamente o Espírito Santo sela aquela pessoa no momento da sua conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, o papel fundamental do Espírito Santo é produzir no coração arrependido, produzir no coração que está cheio de fé pela palavra e recebeu Cristo como Salvador, uma mudança
mudança. É por isso que nós passamos a viver uma novidade de vida. É por isso que nós passamos a obter em Cristo, através da obra do Espírito Santo, um novo padrão de vida, porque é o Espírito Santo que opera em mim e em você. É Ele que produz em nós a regeneração, a santificação. É Ele que produz em nós o convencimento que outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E este selo do Espírito Santo, ele tem por sinal a sua promessa. Ele tem por sinal uma particularidade de possessão. Cristo nos resgata, nos comprando com seu sangue na cruz do Calvário. Cristo pagou um preço por mim e por você. Cristo derramou seu sangue e o preço da humanidade custou o sangue de Cristo. Ele derrama o seu sangue na cruz, ele compra a humanidade. E é por isso que toda a humanidade, recebendo ele, entendendo esse processo de salvação, entendendo esse trabalho de salvação, a humanidade o recebe como Salvador. Na hora, no exato momento, o carimbo é destinado ao cristão. O selo que aquela pessoa não faz parte mais do pecado, que aquela pessoa não é mais escrava do pecado, que aquela pessoa não pertence mais a esse mundo pecaminoso. Não, aquela pessoa passa a ser propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo como selo na vida do cristão. Por quê? Porque o selo, por sinal de propriedade, testifica que somos filhos de Deus, e o maligno não toca. Resumindo, o selo do Espírito Santo é a garantia que você é de Deus. Como receber esse selo? Entregando a sua vida a Cristo, reconhecendo Cristo como o único e suficiente Salvador. Nesse exato momento, você fazendo isso, entendendo esse plano de salvação, o Espírito Santo desce sobre a sua vida e te sela, te marca como propriedade exclusiva de Cristo. Eu quero só ressaltar aqui, para nós irmos para o último ponto, que este selo não é o batismo com o Espírito Santo, é diferente. O selo do Espírito Santo é para a redenção, é para o Espírito Santo produzir no coração do ser humano a redenção, para produzir no coração do ser humano a santificação. O batismo no Espírito Santo, que foi derramado em Atos dos Apóstolos, é um revestimento de poder, é uma capacitação para a igreja evangelizar o povo nesse mundo. É um revestimento de poder, é diferente. Você não é batizado no Espírito Santo no ato da conversão, você é selado. O selo com o Espírito Santo é uma coisa, e o batismo como revestimento de poder é outra coisa. Se você pensar bem, no Evangelho de João capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. O que Jesus fez ali? Jesus selou os seus discípulos com o Espírito Santo, dizendo: recebai o Espírito Santo. O selo, naquele momento, Jesus está dizendo: vocês estão selados com o Espírito Santo. Mas esses mesmos discípulos, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, vão receber o revestimento de poder. Ou seja, em João capítulo 20 eles foram selados, e em Atos dos Apóstolos capítulo 2 eles foram revestidos de poder. Então, se você já é selado com o Espírito Santo, deve buscar esse batismo no Espírito Santo, essa imersão no Espírito Santo, porque o Espírito Santo selar você é uma coisa, agora você imergir no Espírito Santo e ser cheio desse Espírito é outra coisa. Busque isso, porque isso é maravilhoso para a vida do cristão. E por último, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usado nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo.
Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Olha que coisa interessante, vamos parar nesse ponto. Então este selo, esse penhor da nossa herança significa depósito, penhor, garantia ou a primeira parcela. É como se você fosse adquirir algo e desse